que eu me sentasse. Tinha um olhar direto, nada amigável, mas também não parecia hostil. Ele perguntou sobre a caixa. Contei tudo, o bilhete, o porta-retratos e minha suspeita de que alguém havia colocado o colar lá sem que eu percebesse. Ele me ouviu atentamente, fazendo anotações. Depois perguntou se eu tinha alguma prova de que não havia levado o estojo. Eu ri, mas foi um riso nervoso. Como se prova uma ausência? Eu só tinha minha palavra, e para eles, minha palavra nunca valeu nada. Antes de me deixar sair, Parker mencionou que minha irmã havia dado um depoimento. Segundo ela, eu guardava ressentimentos há anos, e tinha motivos para me vingar da família. Ouvir isso não me surpreendeu, mas me atingiu de um jeito que eu não esperava. Claire sempre soube usar a verdade de forma distorcida. Naquela noite fui até a casa. Estava tudo silencioso, nenhum carro na garagem. As janelas fechadas. Usei uma chave reserva que ainda carregava e entrei. O ar tinha cheiro de velas queimadas e vinho derramado. Havia copos espalhados pela sala e alguns guardanapos manchados. Fui direto à cozinha. O lugar onde tudo começou. Sobre a mesa, ainda estava o recorte do papel onde deixei meu bilhete, mas a caixa não estava mais lá. Revirei gavetas, procurei em armários, até que ouvi um barulho vindo do andar de cima. O som era leve, como passos sobre o carpete. Chamei, mas ninguém respondeu. Subi devagar, com o coração acelerado. A porta do quarto da Claire estava entreaberta. Empurrei com cuidado e vi a mala dela aberta sobre a cama. Dentro, roupas caras, frascos de perfume e o estojo azul de veludo. Por um segundo, achei que estivesse delirando. Peguei o estojo e abri. O colar estava lá, intacto, brilhando como uma acusação silenciosa. Ouvi um clique atrás de mim. Quando me virei, Claire estava parada na porta, com o celular na mão, gravando. O olhar dela era calmo, calculado. Ela apenas disse que eu devia ter pensado melhor antes de voltar. Por um instante, não consegui reagir. Fiquei parada, com o estojo aberto nas mãos, o colar refletindo a luz fraca do abajur, e Claire me filmando com aquele sorriso discreto que ela sempre usava antes de destruir alguém. Ela me perguntou num tom quase doce se eu realmente achava que poderia sumir e voltar como se nada tivesse acontecido, que agora eu estava finalmente mostrando quem era de verdade. Demorei alguns segundos para entender o que estava acontecendo. A câmera, o colar, o jeito como ela estava posicionada na porta. Era uma armadilha. Deixei o estojo sobre a cama e disse que aquele colar era dela, que nunca quis nada disso. Mas ela não respondeu. Continuou filmando, imóvel, como se esperasse que eu perdesse o controle. Quando dei um passo na direção dela, ela recuou, o sorriso se transformando num olhar frio. Disse que bastava enviar aquele vídeo para o detetive Parker e tudo acabaria, que ninguém acreditaria em mim depois disso. Eu sabia que era verdade. Sentei na beira da cama tentando respirar. Claire sempre foi assim. Elegante por fora, cruel por dentro. Desde pequenas ela descobriu que podia me controlar com o medo. E eu sempre cedia, sempre me calava. Só que dessa vez, algo em mim quebrou. Perguntei por que ela estava fazendo aquilo. Ela respondeu que eu a humilhei. Que minha fuga arruinou o Natal, que todos os amigos dela estavam comentando, que mamãe passou dias chorando, e que alguém teria que pagar por isso. A forma como ela disse "alguém" me deu um arrepio. Olhei em volta e notei algo estranho. Havia várias caixas empilhadas no canto do quarto, como se ela estivesse se preparando para mudar. Uma delas estava aberta, e dentro vi mais joias, documentos, envelopes, coisas que pertenciam à minha mãe. Foi aí que percebi. Claire não queria apenas me culpar, ela estava roubando tudo. Enquanto ela falava, eu levantei devagar, sem dizer nada. Fui até a mala dela e fechei o estojo azul. Disse que iria levar comigo e entregar à polícia. Que se ela quisesse continuar mentindo, pelo menos teria que fazê-lo sem provas. Ela riu. Disse que eu não teria coragem. E, sinceramente, eu também achei que não teria. Mas saí do quarto, com o estojo firme nas mãos. Ouvi os passos dela vindo atrás, rápidos. Mas parei na escada e olhei para trás. Disse apenas, você sempre subestimou o quanto eu consigo aguentar. Desci e saí pela porta da frente. Do lado de fora, o ar gelado me cortou a pele. Caminhei sem rumo, sem saber se ia para a polícia ou para o inferno. Só sabia que pela primeira vez, eu tinha algo que podia virar o jogo. Quando cheguei ao hotel, recebi uma notificação no celular. Era uma nova mensagem de e-mail, sem remetente identificado. Só uma frase. Você achou que só Claire tinha segredos? Abaixo havia uma foto. Eu, dentro do quarto dela, segurando o colar. Exatamente o momento em que ela me filmou. Mas a foto não parecia tirada do vídeo. O ângulo era outro. Como se houvesse alguém mais ali, observando as duas. Por alguns segundos fiquei completamente imóvel, olhando para aquela foto. O enquadramento era diferente demais. Tirada de cima, como se alguém estivesse escondido no corredor, observando o quarto de Claire. O rosto dela estava parcialmente visível, o meu mais claro, e a imagem parecia ter sido capturada no instante exato em que eu abria o estojo. Ver aquilo me deu uma sensação estranha. Não era só medo. Era a confirmação de que nada daquilo era apenas sobre nós duas. Passei a noite quase sem respirar. Verifiquei todas as travas da porta do quarto do hotel, olhei pelas janelas mais de uma vez, e ainda assim tive a impressão de estar sendo observada. Tentei ignorar, mas o corpo não mente. Às 7 da manhã recebi outro e-mail, mesmo remetente anônimo. O assunto: ela não é sua inimiga. O texto dizia: nem tudo é culpa dela. Pergunte a seu pai sobre o testamento. Pergunte quem realmente herdaria o colar. Li aquilo 3 vezes. Testamento? Eu nem sabia que havia um. Sempre ouvi que o colar seria de Claire. Minha mãe repetia isso como uma regra de família, mas o e-mail soava confiante, como se quem o escreveu soubesse algo concreto. Tentei ligar para meu pai. Ele atendeu só depois da 3ª tentativa. A voz dele estava rouca, cansada. Quando mencionei o testamento, houve um silêncio. Perguntei direto se o colar seria de Claire, e ele respondeu algo que me fez gelar. O colar é seu, Emily. Sempre foi. Ele explicou que minha avó havia deixado uma cláusula determinando que o colar iria para
a neta que mais cuidasse da família. Quando minha avó morreu, eu era quem passava mais tempo com ela. Meu pai sabia disso, mas minha mãe achou que seria melhor evitar conflitos. Então esconderam a verdade. Eu não conseguia falar. Meu pai continuou, dizendo que nunca imaginou que as coisas chegariam tão longe, e que minha mãe estava fora de si, dizendo que eu estraguei tudo. Desliguei sem responder. O e-mail, o testamento, o vídeo, tudo começou a se encaixar de forma distorcida. Claire achava que o colar era dela, e minha mãe a incentivou nisso. Quando descobriram o desaparecimento, culparam a pessoa que sempre serviu de bode expiatório, eu. Mas havia alguém a mais nessa história. Alguém que sabia do testamento, que filmou aquele momento no quarto, que tinha acesso à casa. Peguei um táxi e fui até o endereço do detetive Parker. Queria entender se ele sabia de mais alguma coisa. Quando cheguei, encontrei o escritório vazio, as luzes apagadas e um envelope pardo sobre a porta com meu nome escrito à mão. Abri ali mesmo, na calçada. Dentro havia uma cópia do relatório de investigação. Na última página, em letra pequena, estava anotado: vídeo original entregue de forma anônima. Fonte, desconhecida. Local de envio, IP registrado na casa da senhora Hargrove, minha mãe. Ela tinha enviado o vídeo para a polícia. Ela filmou? Ou mandou alguém filmar? Voltei para o hotel em silêncio tentando juntar tudo. Se o e-mail era de alguém que queria me ajudar, talvez estivesse tentando me avisar de que minha mãe não era só manipuladora. Era perigosa. Enquanto pensava nisso, outra notificação